comecei aqui no IF em 82, 1982, há 40 anos. O primeiro ano eu não morei na moradia, eu vinha e voltava. E no segundo ano, em 83, eu já fiquei na moradia. A moradia estudantil, na verdade, a gente chamava de alojamento, que era uma sala de aula destinada para uma turma inteira morar. Deveria ter uns 35 estudantes do segundo ano que moravam numa sala de aula, que a gente entrava só para dormir lá dentro. Então só tinham acesso a partir das 18 horas. Essa é a realidade da moradia estudantil na época que eu era aluno. Eu residi na moradia de 87 até 1989. Tá? E como é que ela organizou-se? Foi o primeiro ano que foi naqueles prédios lá. Então, os primeiros colocados eram distribuídos no A1, depois A2, A3, A4, até o E4. Então, naquela época, ingressaram na moradia 120 estudantes mais ou menos. Então, eu ingressei em 2004, já fazem muitos anos. Fiquei em 2004 a metade de 2005 e eu sempre digo, né, nas falas que eu faço sobre a minha formação pessoal profissional, por ter tido essa experiência de residir na moradia estudantil. Na época acredito que era internato, não lembro bem, mas pelo menos a gente chamava assim, né, de internato. Como era a primeira vez que eu tinha saído de casa, já estava com 17 anos, foi a primeira vez que eu saí, então foi uma experiência muito diferente. A gente morava em 12 no quarto, 12 pessoas de cidades diferentes, que eu nunca tinha visto nenhuma, né, até então, de cidades totalmente diferentes. Eu sou de Santiago, né, então cidades, por exemplo, de Agudo, de Passa Sete, que tem uma cultura diferente da nossa, então isso também foi muito importante. De cidades como Santa Maria, que já vinha de outra linha também de como viver, né, pessoas mais velhas também, eram todos os subsequentes, né? Então foi muito bacana essa experiência e eu sempre conto que foi talvez mais importante do que a própria formação dentro do curso técnico de informática que eu fiz. Foi essa experiência de vida e de aprender a respeitar o espaço do outro, e isso certamente contribuiu e contribui muito para mim dentro do pessoal e também do profissional. Do antigo Colégio Agrícola General Vargas, que era ligado ao FSM, a moradia era simplesmente 3 salas de aula destinadas uma para o primeiro, uma para o segundo e para o terceiro ano morar, somente para meninos, né? Foi depois, na transformação em 85 para a Escola Agrotécnica, que começou a construção desses 3 blocos que hoje é a nossa moradia estudantil. Ela passou a ser chamada alojamento, condomínio e hoje moradia estudantil. Hoje os quartos são menores, tem de 10 a 12 estudantes. Eu não me lembro o ano precisamente que começou o ingresso na moradia das meninas, que era uma reivindicação. Até então era só para o sexo masculino, né, para os meninos. E hoje eu vejo sim as condições muito melhores que eram naquela época, né? Um bom banho, com umas condições de eletrodoméstico, com cuidado de médico, de dentista, de toda uma infraestrutura que melhora o acolhimento e a permanência dos estudantes aqui no campus. Não, eu tenho certeza que é um local de transformação, porque pegando o meu caso, né, eu nunca tinha saído de casa, né, com 13 anos de idade, tu vem para um local que é estranho, que as pessoas são estranhas e que tu tem que começar a te virar sozinho, certo? Porque na época nós não tínhamos lavanderia, na época não tinha praticamente assistente de aluno, então nós tínhamos que caminhar com as próprias pernas. E a interação entre as pessoas, né, tu dividir moradia com outros 9 jovens, tá, diferentes localidades, diferentes formações humanas, vamos dizer assim, a gente só cresce para conseguir ser um profissional melhor, para conseguir dividir ambientes, né, respeitar os limites, respeitar os teus limites, respeitar os limites dos outros. Com certeza é um local de transformação. Com certeza, porque se a gente for falar depois, quando a gente for trabalhar, ou próprio dentro da sala de aula, mas na moradia muito mais, que é a questão de respeitar o espaço do outro, a questão de ter o mínimo de regras, né? Não o mínimo, mas ter regras
que a gente tem que seguir, porque isso depois, independente de onde a gente for trabalhar, a gente vai precisar seguir o mínimo de regras dentro de uma instituição, mesmo seja como instituição, ou seja no trabalho como empreendedor, ou enfim, trabalho como servidor. A gente precisa cumprir um nível de regras e nem sempre é tudo como a gente quer, né? Isso eu acho que é o principal aprendizado que a gente leva. Já começa desde que nasce, mas aqui a gente aprende muito e depois no trabalho a gente vê isso. Muitas vezes a gente acaba sofrendo, isso faz parte, né? A vivência no ambiente da moradia, ela nos ensina muito. E muito do que é cobrado aqui na moradia, inclusive muitas das regras que nós devemos seguir do regulamento, nos serão exigidas lá fora, no mundo do trabalho. Então, tudo isso que nós aprendemos aqui serve para a vida. Enquanto adolescentes, enquanto jovens que estão fazendo ensino médio, curso técnico integrado, ou subsequente, ou então curso superior, tudo que nós aprendemos convivendo nesse ambiente acadêmico e na moradia estudantil nos vai servir muito no futuro e será exigido no mundo do trabalho. Eu acredito que as questões de níveis de ensino aqui na instituição, por exemplo, nós temos o curso técnico integrado, né, o ensino médio, temos o curso subsequente, que é o pós-médio, vamos dizer assim, e o ensino superior. Eu, por exemplo, que vim do Rio de Janeiro, né, eu só tinha o ensino médio, mas nenhum outro curso. Quando eu cheguei na instituição, eu ingressei através de sorteio, né, no curso subsequente, e fiquei por 2 anos junto com o estágio e me formei. Então, aqui no subsequente, ele já me permitiu a um nível de formação, né, o qual eu não tinha, né, uma educação basicamente profissional, né, porque eu não tinha noção de nada, não tinha nenhuma formação. Então, aqui os professores me ensinaram, me colocaram como se fosse prioridade para mim não parar ali. Então eu peguei e prestei o Enem, né? E daí após o Enem eu ingressei no ensino superior. Então nisso já faz 5 anos que eu estou aqui no IFE, desde o ensino subsequente até agora o ensino superior, que falta 1 ano para eu me formar. Bom, com a moradia eu aprendi a ser mais independente, tive um crescimento pessoal maior e aprendi a respeitar os outros e a mim mesma também. Com a moradia eu tive um desenvolvimento mais pessoal e integral. Com a moradia eu tive a oportunidade de participar de atividades extracurriculares, de bolsas e projetos de ensino e de extensão que contribuíram com a minha formação. Com a moradia eu fiz novas amizades, conheci diversas realidades e convivi com a diversidade. Com a moradia eu aprendi a respeitar opiniões diferentes e a limitação das outras pessoas. Com a moradia eu aprendi a conviver coletivamente. Com a moradia eu aprendi a estabelecer relações. Com a moradia eu tenho condições de permanecer em São Vicente do Sul. Com a moradia eu tive mais tempo para dedicar aos estudos. Com a moradia tive mais amizade. Bom, sem a moradia eu não teria acesso a um ensino perto da minha cidade, eu não teria também um tempo maior para os estudos. Sem a moradia talvez eu não tivesse num curso de nível superior. Sem a moradia, talvez eu não teria cursado um ensino técnico junto ao ensino médio, não teria participado de tantos projetos que agregaram tanto na minha vida acadêmica. Sem a moradia, talvez eu não conseguisse permanecer no curso que agregaria na minha formação. Sem a moradia, não teria feito tantas amizades. Sem a moradia, eu não teria condições de estudar no IFAR. Sem a moradia, talvez eu não conseguiria estar formado num curso técnico subsequente e também no ensino superior no próximo ano. Sem a moradia, eu não conseguiria vir para São Vicente do Sul fazer um curso superior. Teria que fazer em algum outro local, possivelmente uma instituição não desprezando as outras, mas de menor competência. Sem a moradia, eu possivelmente não estaria no IFAR de São Vicente e em outra instituição e não teria formação técnica.
sem a moradia não teria uma formação.